Atenção, palmeirense, notícia urgente, urgentíssima. É tão urgente que passou até um pouco do ponto aqui, mas a gente não falou desse assunto ainda, então vamos lá, trazer boas novas para você. Andrés Pereira já está treinando, já falei sobre isso no vídeo anterior, mas quem não teve lesão é o Vitor Roque. É isso mesmo, Vitor Roque tá de boas aí, não teve lesão não, o homem vai jogar aí, tá? O homem já tá tranquilo aí, não teve lesão, tá? Depois de ter passado aí por exames, Vitor Roque já está de boas, pronto aí para entrar em campo pelo time que está com 100% de aproveitamento no Paulistão. Aliás, o time da defesa que ninguém passa. Vamos trazer algumas informações aqui, além de ouvir o PVC falar um pouco sobre isso aqui também. O Pedro vai trazer a informação para a gente, o Pedro Marques da PAN. E o Fragoso vai falar sobre a ambição do Flaco Lopes na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Além disso, Nivaldo Preto traz a opinião dele sobre o Paulistão. E também convida aí já para acompanhar as competições sul-americanas que estão vindo por aí. Quem é melhor, Carlos Miguel ou Hugo do Corinthians? Quem é melhor para você, Hugo Souza ou Carlos Miguel do Palmeiras, hein, meu amigo? Quero ver sua opinião. E o Murilo completou 200 jogos com a camisa do Verdão, olha aí. Não tem motivação maior do que disputar uma Copa do Mundo. E o Flaco tá apostando que pode convencer o Scaloni a levá-lo. Isso porque em 2 jogos já mostrou que quer comer a bola. Uma assistência no jogo contra o Santos, num clássico para decidir, vitória por 1-0, e novamente sendo decisivo, entrando durante o jogo e conseguindo colocar a bola na rede na bola parada, fazendo valer a sua altura de cabeça, colocando a bola na bochecha da rede. É claro que Flaco Lopes está de olho na Copa do Mundo e o começo de ano dele é bem promissor. Se o Scaloni vai apostar no Flaco ou não, vai depender muito do que ele fizer nesse primeiro semestre. O Vitor Roque não tem uma lesão, em princípio, ligamentar. Saiu do jogo contra o Mirassol no sábado com dores no joelho, estava passando por avaliações, por exames, então o PVC já vem com a informação. Porque ele saiu com a lesão no joelho e depois foi pro banco, a imagem no banco de reservas tinha ele com o gelo no joelho e com o rosto assim, parecia que estava chorando. Ele não estava chorando, mas ele estava com a mão na cabeça, preocupado. Depois saiu caminhando, ele vai ser reavaliado, acho que já foi reavaliado de manhã. Não tem lesão de ligamento. Vou relatar sobre a história que o Rodrigo está falando sobre a perna pesada. Não é uma ciência exata, isso que eu vou dizer, não quero ser ciência exata, mas acho que vale para o caso do Vitor Roque, que o Abel tocou na coletiva, vale para casos dos jogadores do Flamengo, que vão estar mais pesados pelo início de temporada. Estamos falando em linhas gerais, só que eu vou pegar um exemplo. Em linhas gerais, o jogador precisa de um período de preparação, porque ele voltou de férias. Aí, na sexta-feira, eu estava conversando com o José Roberto Burnier, da Rede Globo. Burnier fala assim, o Andréia, se não tivesse caído no gramado sintético, ele não teria machucado o ombro. Eu falei, acho que não, Burnier. Uma coisa é a discussão do gramado sintético, que a gente está tendo o tempo inteiro, mas acho que não. Acho que tem uma questão do equilíbrio dele também. Aí ele falou, não, mas se o gramado é mais duro, não sei o que lá. Aí, imediatamente, por uma sorte ou azar, apareceu para mim a lesão do Richard Rios. O Richard Rios teve uma lesão muito parecida com a do Andrés Pereira no clássico da Taça da Liga de Portugal, Benfica e Porto. E o gramado era natural. Eu falei, Burnier, ele teve a mesma lesão. E no caso do Rios, não tem pré-temporada. Então, tem questões que a gente não vai avaliar de uma maneira definitiva. Porque é pré-temporada, ou porque é o gramado, mas o fato é que o jogador precisa de uma preparação adequada para ter a perna equilibrada, para ter o corpo no equilíbrio do atleta profissional. 2 notícias importantes para o torcedor do Palmeiras já começando a semana. Vitor Roque passou por exames e não constatou nenhuma lesão no joelho direito. É boa a informação. O Vitor Roque trabalha já de olho no jogo do fim de semana. Não sei se faz sentido agora o Palmeiras forçar o Vitor Roque contra o Novo Horizontino, sendo que também tem o clássico no fim de semana, sabadão, Arena Barueri, contra o São Paulo. Então o Vitor Roque trabalhando pode voltar no fim de semana. E o Andrés Pereira, que a gente passou a informação aqui na Jovem Pan, o trauma no ombro, já está trabalhando com bola na academia de futebol e também deve retornar aos gramados antes do previsto. Andrés Pereira, Vitor Roque, 2 excelentes notícias, né? Notícias importantes, muito boas, né, para o torcedor do Palmeiras nesta segunda-feira. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Pensando em convocação. Quem é melhor, ele ou o Hugo? Eu acho que o Hugo está há mais tempo bem aqui no Brasil.
do que o Carlos Miguel, mas em qualidade técnica acho bastante parelhos, são goleiros parecidos, porque eles têm uma estrutura corporal parecida, né? São dois goleiros de 2 metros, o Carlos Miguel é um pouco mais alto e que ainda assim tem muita agilidade. E agora estou curioso para ver, inclusive, a primeira recepção dele à Neoquímica Arena, quando for jogar lá daqui 2 semanas. Certamente não vai ter tanto carinho das arquibancadas. Quem é melhor, Godoy? Quem é melhor eu não sei, mas quem ainda está jogando melhor é o Hugo. O Hugo, nesse momento, está na frente. Também, Souza, você pensa assim? Cara, eu tenho uma dúvida grande, viu? O Carlos Miguel está muito bem desde que chegou no Palmeiras. Tem feito grandes jogos, defesas importantes. Para fazer gol nele é só aquele gol que não dá para o goleiro pegar mesmo, entendeu? Eu acho bem parecido os dois goleiros. O Hugo, não adianta você não colocá-lo ele em primeiro, até pelos títulos ano passado, 2 títulos, né? Super importante. Agora, o Carlos Miguel é um grande goleiro. O Veloso já falava dele aqui mesmo quando ele estava no Corinthians, quando ele saiu. São dois goleiraços, né? 2 clubes que estão bem servidos de goleiro. O Carlos Miguel tem feito a diferença. Tirou o principal goleiro, né, da história do Palmeiras, né? E do Corinthians também. Principais, né? E do Corinthians também, porque tirou o Cássio. Também, né? Cássio foi, quando ele surgiu, foi a alavanca para o Cássio sair. Hoje o Hugo é o melhor do Brasil, Veloso? Acho que é um dos melhores, sim. O Hugo está fazendo grandes temporadas, né? Erra pouco, falha pouco, é muito rápido, técnico também. Mas eu acho que o Carlos Miguel tem mais potencial que o Hugo. Ah, é? Eu acho que o Carlos Miguel tem mais potencial. Nesse momento, o Hugo ainda joga melhor. Mas acho que o Carlos Miguel tem o potencial de se desenvolver mais em função de ritmo de jogo, de começar a jogar, pegar mais confiança. Por isso que eu falei, por característica. Ele é maior, rápido, é técnico também. Eu acho que ele precisa trabalhar um pouco o pé, mas o potencial, eu vejo ele com mais potencial de desenvolver do que o Hugo. Essa situação do Palmeiras ser um time mais estável defensivamente também favorece o Carlos Miguel? O Hugo tem que trabalhar mais normalmente nos jogos do Corinthians. Ele chega uma quantidade menor de bolas, né? Ele chegou num time pronto, né, Fernandinho? A defesa do Palmeiras não é agora com ele que está sendo a melhor, aí que está sendo destaque de sofrer poucos gols, né? É claro que ele contribui, né? Essa defesa foi uma defesaça. É claro que ele contribui, mas ele chega num time pronto já, que chega poucas bolas mesmo. Mas é que ele está chegando, ele está indo bem, mas ele vai ainda ganhar mais ritmo e eu acho que ele vai desenvolver mais ainda. Estou aqui para conversar com vocês sobre o início dessa temporada 2026 de futebol. Só que tem um detalhe. Tem muita gente de férias ainda, né? Meu filho, por exemplo, ainda não voltou para as aulas. Tem muita gente de férias no trabalho, na televisão da mesma forma, né? No jornalismo de um modo geral. Mas as equipes já voltaram. Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Baiano, Cearense e por aí vai. Campeonatos estaduais. E quando você começa a acompanhar, você espera muito mais dos jogos. Mas é preciso entender também que o início da competição, os jogadores não estão preparados fisicamente e sem ritmo de jogo. Eu acabei de assistir Corinthians e São Paulo, esperava mais do clássico, mas reconheço também que no mês de janeiro, voltando das férias, é difícil. É difícil para todo mundo. Né? O time do São Paulo fez 1-0, o Corinthians empatou 1-1, o Corinthians vem de uma derrota para o Red Bull Bragantino por 3-0. O São Paulo também já teve derrota no campeonato e vitória também contra o São Bernardo, mas a questão é que as duas equipes ainda vão patinando na competição. O time do Palmeiras, por exemplo, venceu 3 jogos, 1-0 cada jogo. O Abel Ferreira tem de hábito, de costume, no início da temporada, poupar jogadores e alternando as escalações. Ele não entra com força total. Eu reconheço que não há necessidade mesmo, até porque se conseguiu 3 vitórias em 3 jogos, então o saldo é positivo. Já o time do Flamengo, no Campeonato Carioca, também não usa seus principais jogadores e vai patinando. A verdade, sabe qual é? Claro que você sabe. A briga vem no Campeonato Brasileiro. Claro, eu gosto do Campeonato Estadual, deixar isso claro também. Mas a grande rivalidade, estádios lotados, grande audiência, vem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América, na Sul-Americana. Então a gente tem que aguardar. Você está ansioso? Está curtindo o Campeonato Estadual? Ou está que nem eu assim, na expectativa da Libertadores e da Sul-Americana, que vem aí mais uma temporada, estaremos juntos no Paramount Plus. Estou com saudades. Fala família Palmeiras, vem comigo assistir o jogo do treino
Fala, família Palmeiras, vem comigo assistir o treino de hoje. Aí, tá bom. É isso aí, meu. Valeu. Bom dia, Will. Tudo bem? Então, cara, eu tô muito feliz, era uma marca que eu vinha buscando muito. Depois que você bate o 100 ali, você já fica querendo buscar os 200 jogos, mas sem dúvida agora eu vou querer os 300 e com mais títulos, com mais vitórias e ajudando todo o meu grupo, que é isso que me dá cada vez mais vontade de vir aqui treinar, de trabalhar, dar meu melhor para, se Deus quiser, conquistar todas essas partes aí também, que é muito importante. Sem dúvida tem, eu acho que 2, 3 jogos que fica sempre guardado no meu coração, é Botafogo lá que eu fiz o gol. No Paulista também do Ituano, que eu fiz gol na semifinal. Tem um jogo também contra o Atlético Mineiro que eu fui muito bem, então esses 3 jogos aí que eu tenho um carinho enorme. Mas, sem dúvida, eu estou muito feliz de poder marcar esses 200 jogos num clube que eu me identifiquei muito, onde eu me sinto muito em casa, onde toda a minha família vem sempre assistir os jogos e, se Deus quiser, possa vir muitos outros números aí, muitos mais jogos. Quem é melhor, Hugo Souza, do Corinthians, ou Carlos Miguel do Palmeiras? Coloca aí a sua opinião, mas não esqueça, colocar teu nome aí e a cidade de onde tu está respondendo a esta pergunta, hein? Onde tu tá agora escrevendo e respondendo, é de onde tu, hein? Coloca aí. Pelo menos aí o Vitor Roque não teve nenhum probleminha, né? Já que vamos ter que ficar sem Andrés Pereira por alguns jogos, o Vitor Roque deve poder já jogar o próximo jogo aí contra o Novo Horizontino, né? Diga-se de passagem, daqui a pouco, né? Aliás, vou te falar, hein? É brincadeira, hein? Vamos lá, né? Jogo de futebol aí às terças-feiras, 7 da noite, é pra arrepiar aí, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Avante palestra!